gente! Que bom ter vocês de volta! Bem-vindos ao programa Chá da Tati. Hoje, o nosso papo vai continuar falando sobre a saúde 40+. Não focado só nas mulheres, a gente vai abrir esse papo, a gente vai expandir. E é claro que para isso, a nossa convidada tinha que ser também múltipla, né? Porque ela faz tantas coisas que vocês vão conhecer, mas mobilidade vai ser o nosso foco. A gente já volta! Oi, meus amores, bem-vindos a esse programa. Então, hoje vamos mergulhar no universo da mobilidade. Eu trouxe a Thaís Fantini, que já conversou conosco lá na primeira temporada do programa Chá da Tati, quando tudo isso aqui era mato. E hoje ela veio nesse novo cenário, nessa nova forma, para falar para a gente até com mais propriedade de tudo que ela estudou e de qual é o tamanho da importância da mobilidade. O papo hoje é com a Thaís Fantini. Meu amor, seja bem-vinda a essa casa, a esse lugar e para perto de mim. Que saudade de ti. Eu também estou muito orgulhosa de você, viu? Estou muito feliz pelo caminho que tudo isso seguiu e o tamanho da felicidade que eu estou de estar aqui. Não tem nem jeito de explicar. Muito obrigada, Tati. Parabéns, parabéns. Obrigada, e é um prazer mesmo te ter aqui. Não, eu não vou por esse caminho, né? Eu tô falando com você super controlada, mas a gente se conheceu no momento de acupuntura. Isso. E é engraçado que tomou um caminho esse programa de falar muito sobre saúde. As pessoas me pedem para falar sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre espiritualidade e saúde emocional também. Então, todo esse histórico, não tinha como não ter você de volta. Eu fui enrolando esse processo, gente, porque ele esteve conosco lá em 2021, quando a gente começou, mas eu queria te ter aqui já dentro de uma coisa mais formada de saúde. Então, na semana passada, a gente conversou com a doutora Mônica, falamos sobre menopausa e tal, e ela falou muito sobre esses 40+, que o corpo da gente vai modificando, né? Devido aos hormônios e questões. Então, eu vou começar mais ou menos por aí fala de você, quem é você, porque é muita coisa, gente. Professora, fisioterapeuta, magnetoterapeuta, acupunturista. Fala um pouco de você e a gente vai mergulhar aí nessas informações tão importantes pra gente que tá ficando mais madura. A gente que já está ficando quase uma adulta madura, né? Exato. Quem é você? Eu sou a Thaís, eu sou formada em fisioterapia há 25 anos. Eu sou especializada, né, especialista em acupuntura e medicina chinesa. E atualmente eu tenho aqui trabalhado em Peruíbe, na faculdade Peruíbe, o que me abriu as portas, assim, foi um presente que aconteceu para a minha carreira, para o meu futuro. E estudando muito e conhecendo cada vez mais, né, esse universo do nosso corpo, e cada vez que a gente estuda, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive esse universo, né, do corpo humano, mais é importante a mobilidade. Né? A gente percebe que a mobilidade, a movimentação, o estado das nossas articulações, eles vão determinar a saúde do nosso futuro. Então, assim, não tem muito segredo, né? É um pilar de descanso, né? Dormir bem, se alimentar bem e fazer exercícios. Antigamente, assim, a gente tinha na cabeça que era meio perigoso praticar atividade física 1 ou 2 vezes por semana, mas isso já caiu por terra. Então, assim, quanto mais a gente faz qualquer tipo de atividade, né, qualquer tipo de mobilidade, qualquer tipo de exercício é fundamental para um envelhecimento saudável, vamos dizer assim. Então, tá. Esse é um papo que eu quero aprofundar mesmo, porque, inclusive, no programa passado a gente estava falando sobre menopausa. Certo. Então, como que chama a menopausa masculina? É andropausa. Andropausa.
Quando a gente vai passando aí entre, ela falou dos 48, a média é 48, então dos 45 aos 55, ela foi passando pra gente uma faixa. A gente pode colocar que quem já está nessa fase, nessa faixa etária, é um bom momento para começar? Por exemplo, podíamos ter começado muito antes. Sim. A gente não tem no Brasil uma cultura muito de esporte. A gente tem muitos esportes, a gente trabalha com muitas coisas, mas não é uma cultura da aula de educação física no colégio. Isso. Né? Não é muito cobrado. Então, para nossa geração agora, que tem aí na faixa dos 40, 45 e tal, dá para começar? Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo e nunca é tarde. Nunca é tarde para começar uma atividade, nunca é tarde para iniciar um exercício. Então a gente sempre fala assim, olha, tenta fazer alguma atividade que você goste, em algum lugar que seja perto da sua casa, para que aquilo não vire um sacrifício. Logo o corpo vai, eu brinco com as minhas alunas, com as pessoas que a gente treina, que a gente vai perdendo um cupinzinho por dia. Perde um cupim um dia, no outro dia vai perdendo um outro cupim, vai esticando ali, vai alongando lá. E isso é válido para sempre, nunca é perdido. E hoje a gente vê idosos de 80, 90 anos que são capazes de se manter sozinhos, fazendo as suas atividades, sabe? Porque tiveram uma prevenção. Então, na idade que a gente está agora, eu tô com 47, eu tô na dança. E a gente tá ali. Isso. Então, assim, não é tarde, nunca é tarde, sempre há tempo, Tati. Tá, então vamos colocar assim, eu quero falar um pouco de como você começou a fisioterapia, para as pessoas entenderem até o caminho que você chegou para esse assunto ser tão evidente agora, a ponto de você trabalhar com os idosos. Né? Então, eu também quero traçar esse caminho. Como você começou? Por que a fisioterapia? Sério? Sério? Não, mas... Quando eu era uma criancinha, uma mocinha, eu fazia balé. Então, assim, a atividade física, né, ela sempre foi uma coisa que os meus pais, a minha mãe foi jogadora da Seleção Brasileira de Basquete. Uau! Então, assim, o exercício, ele sempre esteve inserido na nossa vida, desde pequeno. Então, quando a atividade física é inserida assim, ela vai começando devagarzinho, vai plantando essa sementinha, para quando a gente chegar na nossa idade, isso já está envolvido no nosso dia a dia, né, na nossa família, nos cuidados que a gente tem durante a semana. Colocar isso na nossa rotina é importante desde o começo. Então, assim, eu tinha 14 para 15 anos, fazia balé, tive um problema no joelho, fui fazer uma cirurgia, fiz a fisioterapia e dali eu me encantei e quis ser aquelas meninas que ficavam lá cuidando e tal. Então, assim, foi um sonho. Eu me formei bem jovenzinha, com 21 anos, eu já estava formada. Comecei estudando a parte postural, me formei, né, num curso de RPG, então tenho essa formação. Aí, do RPG, foi fácil entrar no Pilates, porque o Pilates é uma atividade que também trabalha muito a parte postural, que eu acho importantíssimo, né? Uma boa postura, inclusive. Nossa, é o que eu falo para os meus alunos hoje. A gente tem nas mãos a profissão do futuro, né? O tratamento. Celular aqui, né? Isso, então. A parte postural, né? Então, hoje em dia, mesmo os idosos, a gente precisa orientar isso, porque muitas patologias, as bursites, as tenossinovites, que aparecem às vezes no joelho, no quadril, são frutos de uma má postura, de um sedentarismo, sabe, Tati? Sim. Que às vezes, né, vem complicando. Quando a gente fala em atividade física, mais do que a parte estética, né, o exercício ele vem trazer a parte da saúde, né, dos controles hormonais, da parte sanguínea, de como está o seu batimento cardíaco, como isso vai reagir durante a atividade, como você vai ficar preparado, né? Como você vai preparar o seu corpo. Às vezes eu escuto muito assim, nossa, mas o meu trabalho, eu fico de pé o dia inteiro, eu pego, faço força, eu levanto escada, eu abaixo. Já tá bom,
Não, aí é que a gente se engana. Para você conseguir manter essa rotina intensa de trabalho, você vai precisar de um momento de prevenção. Preparar o seu corpo, fortalecer a sua coluna, os seus braços, preparar a sua postura para encarar o seu dia a dia, para você poder chegar em casa, ter um momento de lazer, né, com a sua família e tal. Entre outras coisas. Agora me diz uma coisa, Tatá. Não ouço, nunca ouvi falar assim. Eu vou fazer o meu check-up anual. Então eu faço exame de sangue, faço exame de fezes, urina, não sei o que, eletrocardiograma, mas eu não tenho o hábito de convidar um fisioterapeuta. Isso deveria ser um hábito, seria importante, porque tem fisioterapia não é só quando a gente se machucou e precisa de correção, RPG, acupuntura que você falou, a magnetoterapia, que também ajuda em questões emocionais, como a acupuntura também. Seria importante, dentro desse nosso check-up anual, a gente incluir um fisioterapeuta? Lutamos para isso. Lutamos pela, prevenção. Sim. Então, a fisioterapia, ela pode atuar muito na prevenção. É que, infelizmente, acontece um pouquinho do que você falou. Quando as pessoas chegam no consultório, elas já chegam com queixas. Sabe? Certo. Dificilmente a gente vê assim, alguém me procurar para fazer acupuntura. Doutora, eu vou fazer uma acupuntura para um equilíbrio, eu estou bem. Não vem. Vem com dor, vem com queixa de ansiedade, de insônia. Então, assim, percebe que a nossa rotina, a rotina desse povo 2000, inclui tantas atividades que a gente esquece de incluir um pouquinho do autocuidado, da prevenção. Então, assim, não, tá vendo? A gente foge, mas a saúde, ela é, na verdade, um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a parte motora, a parte emocional, né? A nossa atividade, a nossa gesto esportivo, o nosso gesto de trabalho, como a gente trabalha o dia inteiro, que se trabalha mais sentado, se trabalha mais em pé. Então, assim, eu vou bater na tecla da prevenção, né? Certo. Que é fundamental. Eu, como fisioterapeuta, percebo cada vez mais que a prevenção, ela ainda é o futuro. Estamos caminhando para isso. E a fisioterapia tem crescido muito, nessa visão, assim, no sentido de prevenção. Então, assim, as academias cada vez mais cheias, as pessoas procurando um pouco mais da parte da vida saudável, uma alimentação legal. Então, as pessoas estão procurando. Eu acho que nós estamos no caminho. Estamos enxergando, a fisioterapia, que nem essa parte preventiva nas escolas. Nas escolas tem uma coisa... Eu vou fazer um comentário com você, mas antes deixa eu chamar a Nona Rosa. Deixa. Que aí eu vou fazer um comentário de... Eu trabalhei numa empresa... Eu falo daqui a pouquinho. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. A gente está falando sobre mobilidade, a gente está falando sobre algumas questões, e eu quero chamar para vocês a Nona Rosa. A Nona Rosa é uma cafeteria conveniência que fica ali no posto de Ana Dias. Para quem é aqui da região de Peruíbe, da Baixada Santista, é só você seguir na Padre Manuel da Nóbrega, ali mais ou menos quilômetro 355, por ali você vai encontrar o posto Ana Dias, dentro dele você conhecer a Nona Rosa. E é um lugar que é uma delícia, inclusive para quem vai caminhando ali por Ana Dias. É um lugar para você ir e aproveitar e tomar um café. Dá uma olhada no VT. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na
rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Anadias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café colonial e delícias de dar água na boca. Pertinho de Peruíbe também tem. É isso, gente. É um lugar excelente para você passear, tomar o seu café, tomar o chá da Tati, que a Andresa colocou lá no cardápio, que tem as coisas que eu amo no chá. E então, fica essa dica para vocês. É um lugar delicioso, inclusive para você levar seu amigo, seu avô, sua avó, sua mãe, para poder ter uma tarde, uma coisa deliciosa, tá bom? Essa é a Nona Rosa. Tatá, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu trabalhei na Editora Abril, quando a Editora Abril tinha uma central de atendimento de assinaturas, antes de ser terceirizado, essas questões. Então a gente tinha 15 minutos obrigatórios para a gente ir fazer a Quick Massage. Então a gente fazia alongamentos e tinha como você receber uma massagem por 15 minutos, você escolhia. E os alongamentos para prevenir a LER, que era sempre falado lesões por esforços repetitivos. Atualmente a gente usa também o DORT, que é doenças doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Ah, tá, que antes a gente chamava de LER e agora é a DORT. Isso. E tinha essa prevenção. E é engraçado, foi a única empresa que eu vi isso. Depois eu não vi, claro que devem ter outras, mas não é muito comum nas empresas ter um espaço para computador, mouse, não sei o que, se levantar, alongar, com incentivo das empresas. Você acha que isso também ajudaria nas prevenções? Então, agora existe até uma especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia do trabalho, onde são formados, profissionais especialistas na avaliação do posto de trabalho, na prescrição de atividades que essas pessoas têm que fazer durante o próprio período de trabalho e as atividades que, por exemplo, seriam interessantes para a pessoa fazer fora, para se preparar para aquela atividade. Então, a fisioterapia, hoje em dia, ela tem várias especialidades, Então, a gente pode conversar de vários assuntos. Tem a fisioterapia do trabalho, a fisioterapia específica para a parte feminina, que nem a gente estava falando da parte da menopausa. Existem exercícios específicos para incontinência urinária. Nossa, eu quero muito falar disso. Isso, então existem vários profissionais que trabalham especificamente com esse tipo de distúrbio, a parte da fisioterapia do trabalho. Desculpa, gente. Então, essa parte de prevenção. Então, a gente volta a falar da prevenção de novo. Então, assim, a fisioterapia, ela é uma área que a gente precisa ter os olhos preventivos, antecipar a lesão da pessoa, trabalhar para que ela fique forte o suficiente para que não tenha aquele tipo de lesão. E aí é trabalho em qualquer lugar, em qualquer empresa. E o que é legal é que as pessoas vão percebendo que esse tipo de prevenção, ela é muito mais importante do que o afastamento do funcionário. Então ganha todo mundo, ganha o empresário e ganha o funcionário. Era isso que eu ia falar, isso é um investimento, mas é um investimento também a longo prazo, porque não tem que lidar com afastamento de funcionário, você tem menos faltas por questões de médico, enfim, Isso. Porque você tem pessoas que já estão preparadas, inclusive psicologicamente. Porque às vezes aqueles 15 minutinhos, aquela saída, dá até um respiro, Isso. Seria importante. Você falou de alguma coisa que a gente comentou antes, que falamos sobre menopausa e saúde feminina. 40 mais. Próstata para os homens e a região pélvica para as mulheres. Quando a bexiga começa, eu não sei, eu vou falar uma besteira aqui, você vai me corrigir. O pessoal fala, parece que a bexiga parece que desce um pouquinho, Isso. E aí, incontinência urinária e tal. É possível, Tatá, dentro desse período, porque é normal, com a idade a gente vai tendo essas questões. E como prevenir isso? O escape do xixi, porque eu conheço algumas pessoas
meus pais trabalharam muito com terceira idade, né? Que falam, gente, eu não consigo, eu tô tossindo, eu faço xixi. Né? Que falavam muito sobre isso numa roda de amigas. Isso! E como prevenir isso? Então, vamos por esse caminho, dessa idade dos 40 a mais, se a gente conseguir abranger homens e mulheres. Isso, a gente tem 2 tipos de atuação, a parte preventiva, onde junto com os exercícios motores, a gente vai fazer a contração muscular dessa região mais íntima, mais delicada, e se a pessoa não consegue um bom resultado com a estimulação motora, também existem aparelhos de fisioterapia que a gente usa eletrodos específicos para a região que servem como uma estimulação motora, né? Então começa com a estimulação motora do aparelho para acordar aquela musculatura, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer a contração do assoalho pélvico, dessa musculatura, porque nunca sentiram. Então, a eletroterapia vem acordar aquela musculatura e a pessoa fala, nossa, é ali. Aí, com aquele estímulo, com aquele apontamento, né, da ajuda do aparelho, ele vai conseguir acordar a musculatura e, às vezes, a reabilitação passa de novo da parte elétrica, né, para o estímulo normal da pessoa. E existem várias doenças que também podem ir piorando, né, que nem... Outra vez a gente volta para o sedentarismo, sabe, Tati? Então, a diabetes, são doenças que, por exemplo, podem piorar um pouco a parte circulatória periférica. Então, tudo isso pode também ficar meio dormente, meio dormindo. Então, a gente vai estimular tudo isso. E, olha lá, a gente vai cair de novo nos exercícios motores, né? Que nem o Pilates, de repente, pode ser uma alternativa, né, para uma... Por exemplo, você pode fazer uma sessão de fisioterapia que se utilize de diversos estímulos, por exemplo, o aparelho, o Pilates. Então, o profissional vai estar tentando estimular esse paciente como um todo, né? Não só ali aquela região, mas como essa região influencia por exemplo, às vezes a gente pode ver a pessoa com a postura com aquele joelhinho em X, aquela fraqueza da parte interna das coxas. Se entende que pode haver também uma fraqueza do assoalho pélvico, às vezes é uma postura mais tímida, então tudo isso pode ir sendo trabalhado. Então a gente vai pôr a pessoa deitadinha, vai fazer os exercícios motores com alinhamento daquela coxa para não deixar caidinho para dentro, isso já pode ir acordando uma musculatura lá embaixo, e a pessoa no final aí, ó, procura uma coisa e acha outra, né? Um benefício no geral. Inclusive, mulherada, é importante, porque isso ajuda, inclusive, a gente a ter prazer, não é? Porque não é algo muito falado aí no universo feminino, claro que está mudando, mas também, eu vou fazer um paralelo e você me disse que eu estou falando besteira. Quando a gente fala sobre pompoarismo, a ideia do pompoarismo não é apenas a questão sexual, enfim, a gente está trabalhando essa musculatura que inclusive ajuda no prazer feminino. É isso, é a saúde, né, ajudando como um todo, afinal de contas a parte sexual, a vida sexual, ela também faz parte de um equilíbrio. Sim. Como dizem os chineses, nada em exagero, tudo em equilíbrio, em equilíbrio. É a vida em equilíbrio, a vida sexual, a vida ativa. É você, tanto que, sabe, Tati, a incontinência urinária é uma das coisas que a gente mais estuda na geriatria. Porque a incontinência, ela pode, por exemplo, fazer a pessoa não querer sair de casa, não se sentir à vontade para ir numa academia, porque ela vai ter que estar usando um absorvente, então ela vai se sentir triste, não quer sair. E olha como um fator pode piorar a parte de depressão. Na geriatria, a depressão é uma das coisas mais estudadas. A depressão, o delírio, a demência. São coisas que a gente dá, assim, na matéria, a pessoa precisa saber, entendeu? Identificar, porque pode ir piorando isso tudo num contexto geral, entendeu? Sim. Então, é o que a gente está falando, às vezes um escapezinho ali que começa nessa nossa idade madura,
Sim. Mas mais para frente isso pode ser assim um fator determinante para aquela pessoa ficar cada vez mais em casa, mais sozinha, mais imóvel. Ó, como uma coisa vai puxando a outra, né? a outra. Então vamos colocar assim, Tatá, falando de como a gente começou no papo passado, falando sobre esse processo todo, quando a gente é adolescente, olha como é importante até na adolescência a gente já olhar para isso, né? Plantar a sementinha. Plantar a sementinha e ir trazendo. Claro que a gente está falando nosso óleo pélvico, mas a gente está colocando a fisioterapia como um todo. Mas só aproveitando o gancho do programa passado, quando a gente fala sobre incontinência urinária, tá? Hoje eu tô em casa, não falo muito sobre isso com as pessoas, sinto isso a partir dos 40, 45, mas eu tenho vergonha de falar isso com as minhas amigas, porque eu não sei se isso é normal ou não, mas eu tô vendo no programa Chá da Tati que, ok, isso é uma questão... Não é normal, mas é comum. Isso é importante. Não é verdade? Assim, é mais comum do que a gente imagina, mas isso pode ser um sintoma tratável no começo. Quanto mais no comecinho a gente conseguir ir trabalhando, né, fazer um diagnóstico cedo, precoce, ainda é a melhor maneira, né, da gente fazer um diagnóstico médico, um diagnóstico clínico. Aí a gente, como fisioterapeuta, vai conseguir, através desse diagnóstico, elaborar uma conduta, um trabalho bem adequado, personalizado para aquela pessoa. E um ginecologista podia indicar isso? Pode. Né? Na verdade, quanto mais amparada a gente tiver, né, profissionalmente, porque existem outros fatores também, né, que podem estar influenciando nessa perda de força, né, por isso que é tão importante a gente fazer o exercício, né, na verdade, o assoalho pélvico, eles são músculos, então, que estão bem relacionados com a parte inferior do nosso abdômen, ó lá. Né? Olá. Já vai juntando. Então, às vezes, um abdômen mais distendido, mais flácido, ele realmente, o peso do órgão, a flacidez daquela parede abdominal, pode acontecer da parte do útero ficar cada vez mais baixa, que chama uma patologia específica, o prolapso uterino. Então, existem essas situações mais graves. E aí é o fato da gente não deixar chegar lá. É isso. Eu vou falar um pouquinho do Maná. Isso. Eles vieram conosco aqui em alguns programas anteriores e falaram que até essa questão de como comer bem, como se alimentar de maneira correta, ajuda a gente também nesse equilíbrio desses pilares, né? Que é emocional, físico, mental, espiritual, enfim. Tudo é um equilíbrio, como você falou do chinês, né? Tudo é equilíbrio. Então, eu quero falar para vocês do Maná, vocês que querem estar abertos para uma alimentação mais natural, vocês encontram tudo o que vocês precisam no Maná. Para quem quer uma alimentação que seja expansiva nas questões veganas mesmo, você encontra várias opções. Vocês que querem comer mais alimentos orgânicos, vocês conseguem encontrar na feirinha aos sábados. Eles têm fornecedores, têm verduras, frutas, tudo orgânico, tudo feito, plantado, tudo colhido. E eles escolhem a dedo os fornecedores que vocês têm lá. Para quem tem problemas com lactose, vocês encontram uma variedade de coisas lá no Maná, que é o seu mercado natural aqui. Eu deixo para vocês aí uma chamada que no nosso canal do YouTube, programa Chá da Tati, você consegue assistir os programas que vocês estão vendo aqui na casa e podem assistir o do Maná e entender um pouco do que eles estão falando. E a gente vai correlacionando todos esses assuntos para vocês entenderem a importância de comer bem. Eles foram uma das pessoas que me disseram sobre a importância não só da alimentação, mas dessa conexão com as outras pessoas. E existe esse momento Maná, que é quando a gente traz recados das pessoas, do que vocês escrevem pra gente. Então, provavelmente, vocês vão ver em algum momento aqui no GC, aqui a informação do nosso telefone. É só mandar um WhatsApp pra gente com seu recado, com o que você quer dizer, ou recado para alguém, que a gente vai lendo para vocês aqui no decorrer do programa. Eu vou ler algumas mensagens, Tatá, que chegaram. E aqui tem de tudo. Eu nunca sei o que é, vocês mandam e minha produção manda pra gente. Tati, meu nome é Lúcia e eu assisto você desde o ano passado. Me manda um beijo.
Lúcia da Vila. Beijo, Lúcia. Obrigada por estar conosco. Obrigada por ter conhecido o nosso programa e compartilha com quem você quiser. Eu prometo para vocês que a ideia aqui é a gente sempre trazer o melhor, as melhores pessoas também para poder falar para vocês sobre vários assuntos. Me manda dica do que você quer ouvir aqui no programa, tá bom? Deixa eu colocar para cá porque senão eu confundo tudo. Ai, que saudade de fazer esse programa. Olá, aqui é a sua maior fã, Maria Helena. Gostei muito da ginecologista de falar sobre geriatria. Olha, é isso, gente. Que delícia. Maria Helena, obrigada por ser fã da gente aqui do programa, você me deixou até emocionada. E que bom que a gente correlacionou. A gente está falando sobre geriatria. Conheça. Fica até o final desse programa que tem uma coisa interessante para você saber sobre essas questões de geriatria, né, Tatá? Que delícia isso! Então, Maria Helena, um beijo para você. Obrigada pelo seu recado. Eu só não sei se você é a maior fã, porque você está disputando com a minha mãe. Mas, Tati, sai dessa TV e vai para Globo. Aqui você tem futuro. Carla do Bopiranga. Carla, olha... Obrigada pelo elogio, mas eu vou ser muito... Eu não vou te responder essa fala de um jeito... eu vou te dar uma dica de um filme. Assista Carros, o primeiro filme. E aí você vai entender a importância da gente na vida, levar com a gente sempre quem nos abraçou. Então, às vezes, você está em casa desacreditada, você não sabe muito como é que as coisas funcionam, mas aí algumas pessoas te olham e veem potencial em você e aí investem no seu crescimento. E a BSTV é isso para mim. Ela é uma casa que me abrigou, que me trouxe, que investe em mim, cenário, vida, equipamento. Então, aonde eu for na minha vida, se isso chegar a um caminho de Globo ou como for, não importa. A BSTV sempre vai estar comigo. E é importante lembrar que a BSTV também está com vocês numa preocupação aí com as eleições aqui da cidade de Peruíbe, que está levando entrevistas dos candidatos, a Central do Empreendedor levando o melhor para vocês, enfim. Obrigada, eu vou receber isso com o maior elogio do mundo, de saber também que acredita em mim, e aonde eu for eu também quero levá-los comigo, tá bom? Obrigada a vocês pelos seus recados, e esse é o Maná. São essas mensagens que vão trazendo pra gente muito amor e muito crescimento e ensinamentos também. O Maná falou com a gente sobre isso e falou sobre a importância de também falar com apoiadores locais, enfim. Conheçam, eles ficam na Avenida Padre Anchieta, 4691, em frente ao Extra Três Marias. Vão até lá, conheçam a Tatá, o Rodrigo, eu chamo todo mundo de Tatá, que horror, Thaís e o Rodrigo, e aí conversem com eles e vejam lá o que tem de opção para vocês, tá bom? Esse é o Maná. Thaís, eu fico muito emocionada normalmente nessas... Isso é muito legal, esse retorno é importantíssimo, te dá muita força, não é? Muito legal, tá? Eu também acho que ela tem que ir pra Globo. Me dá muito, já pensou? Que delícia! Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tá. O Maná e vocês começaram comigo lá atrás, eles também estiveram no primeiro ano conversando comigo. Legal, Tati. E aí a gente entrou aqui, eles também estão apoiando culturalmente a gente no sentido de levar essa informação, esse amor, esse carinho. Por isso que é importante vocês estarem comigo aqui também. Então, rasgação de seda, sim, nós temos nesse programa. Tatá, vamos falar sobre... bom ela ter perguntado sobre geriatria. Olha que coisa boa. Isso. Porque a gente vai envelhecendo. Hoje você me falou uma informação importante, que aos 40... 50, a gente ainda não é idosinho, né? Que isso começa a partir de uns 60, por aí. Como vocês classificam isso dentro, não só da fisioterapia, não só da sua profissão, mas inclusive com esse seu novo empreendimento, que a gente vai chegar nele? Então, assim, atualmente, né, a Organização Mundial da Saúde preconiza que o idoso de 60 anos, ele já é como se fosse, poderia ser classificado como um pré-idoso. É uma etapa. E conforme a população idosa, na verdade, sabe, Tati, tem crescido mais.
e tem sobrevivido mais. Então, por exemplo, a faixa etária considerada idosa seria começada a partir dos 80, então a gente ainda tem muito tempo. Tem muito pano ainda e muita água para passar embaixo da ponte. Mas enquanto essa idade não chega, a gente precisa estar em movimento, precisa estar em atividade, né? Não dá para ficar sentado na frente da TV, né, esperando as coisas acontecerem. Então, assim, existem na cidade projetos muito legais que facilitam, né, o idoso para a prática de exercícios. Então, uma das atividades que é muito legal é a atividade que a Faculdade Peruíbe oferece, né, o Grupo Corpo Falante, que é uma atividade que não é cobrada da comunidade, onde os alunos, né, realizam as atividades, a ginástica terapêutica. Então, aproveito para convidar a todos a participar do nosso grande grupo Corpo Falante, da professora doutora Andréia Salvador, que trabalha muito com a parte preventiva da fibromialgia. Então, a gente tem estudado cada vez mais que o movimento cura, o movimento é saúde, né? Não importa a idade, quanto mais cedo as crianças começarem a fazer atividades, melhor, né? Então, assim, quando a cidade pode colaborar, pode ajudar, a gente tem uma praia enorme, né? A gente tem várias praças, vários lugares legais que a gente pode fazer atividade. Então o convite está feito, a cidade está aí, é só sair de casa, né, Tati? Sim. Isso. E você me lembra uma coisa importante que eu até vou dizer, eu não coloquei isso aqui nas informações aqui para os meus diretores, mas aqui embaixo o Corpo Falante tem o telefone da Faculdade de Peruíbe, então vocês estão vendo aqui embaixo. Então, se você tiver dúvida e quiser saber mais sobre esse projeto, entre em contato nesse telefone que está aparecendo para vocês. Mas a cidade de Peruíbe tem uma coisa excelente, que se você for na prefeitura, independe da prefeitura, desde que eu cheguei aqui, eles têm um trabalho de incentivar esporte. Então você consegue fazer vôlei adaptado na praia, eu acho que é de terça e quinta, que para quem tem maioridade não sabe jogar, nunca jogou vôlei, eles usam a bola passando de uma pessoa para outra e por cima, então é um vôlei adaptado, de graça para quem quiser fazer. Tem esportes, tem natação, mas eu não sei como é que estão os estados das piscinas, depois dessa crise de dengue, precisa dar uma olhada nisso. Mas tem diversos esportes, judô, karatê, muita coisa, acho que tem dança também, que vocês conseguem fazer gratuitamente. Então procurem a prefeitura, vem lá o setor de esporte, departamento de esportes, que eu acho que vocês não vão se arrepender. Se quiser se movimentar, aqui na cidade também tem incentivo para isso, tá? Eu acho que é 3451 que o telefone da prefeitura, acho de cabeça, 3451.000, entra em contato com a prefeitura, pede para falar no departamento de esportes e tenta identificar aí, porque o que a Thaís falou é importantíssimo aqui para quem é da região. Isso. E tá, qual exercício? Tá, eu não sei, nunca fiz, não tenho nenhum jeito para dança, não tenho nenhuma coordenação motora. Quais são os exercícios que você aconselharia as pessoas para... Eu vou fazer um paralelo com o filme... o Wall-E, você assistiu? É um filme de um robozinho que os humanos acabaram com a Terra, foram para o espaço e aí ficam os humanos em cadeiras que são automáticas, né? Elas ficam andando pelos corredores e tal, e eles são todos molengas, a comida vem neles, já assistiu? É uma animação, eu vou te passar o nome do filme, é da Disney, acho que quem tiver Disney aí quiser assistir é o Wall-E, que eles são tipo, a Terra deu ruim, eles tiveram o recurso de todo mundo para uma nave, enfim, e ficou um robozinho aqui, é lindo, o filme é lindo. Mas o que é importante falar é que eles ficam em cadeiras, então eles saem da cama direto para a cadeira, a comida vem neles, tudo vem neles. Então quando eles precisam levantar, eles não conseguem andar. Olha lá, é isso aí. E vão pro chão, o corpo todo molenguinho. Exatamente. Né? Então, e hoje em dia, alguns estudos relacionam a força muscular
com o aparecimento de demências como Alzheimer. Olha, Uau. Então assim, é uma importância muito grande o exercício, a força muscular, movimentos de perna. Então, trabalhar grandes cadeias musculares ajudam na queima da caloria, né? Na parte da diabetes, na absorção da glicose do corpo. Então, isso tudo funciona. O corpo é uma máquina perfeita e ele não foi feito para ficar parado. A gravidade está aí para isso. Uau. A gente vence a gravidade. Então, uma coisa muito simples da gente ver é quanto tempo a gente consegue sentar com a coluna retinha. Ai, Jesus. Lá daqui a pouco já começa assim, e cansa. Então, às vezes, a gente não tem força muscular para suportar, olha aí, a ação da gravidade, que é o que vai acontecendo com os idosos. Então, assim, quanto mais paradinho, quanto mais você der na boquinha dele, pegar na mãozinha, mais ele vai ficar imóvel e perdendo força muscular. Então, o ideal é que a gente estimule esse movimento, estimule a atividade. Ah, mas o vô não responde, tá? Não tem problema. O importante é, como a gente falou desde o começo, não tem idade, é começar. Quantas pessoas a gente não começa a reabilitação? E às vezes a pessoa não tem movimento muscular nenhum e depois de um certo tempo tá aí fazendo a fisioterapia, logo tá batendo bola de novo, não é? Sim. Então a gente precisa primeiro acreditar no nosso corpo, na função dele. Ele não foi feito para ficar parado, o corpo precisa de movimento. Então o repouso é muito perigoso. Né? Ele é necessário, mas para o descanso, para regenerar, mas não para sempre. Então, às vezes a gente tem uma lesão, acaba parando de correr porque tá com dor e aí com a dor para de correr e aí aquilo vai virando uma bolinha de neve que às vezes fica difícil da gente conseguir reagir, né? E vem a parte do estado emocional, tudo junto, né, Tati? Então, é importante a gente não parar. Então, assim, a cesta depois do almoço. Aí eu almocei, tirei a minha cesta e tal. Caminhar já é o suficiente até o portão e voltar. Então, eu não tenho esse hábito de dar 2 voltas, uma volta no quarteirão que seja. Eu posso fazer isso para começar? Pode. O começo é esse. Então, você vai ver lá no seu relógio. Primeiro que a cesta é uma cesta, não é a tarde toda, descansando, né? Uma meia horinha, 40 minutos, tá ótimo. Então, você pode levantar, até para esperar a parte da digestão, para não fazer mal. Tem pessoas que preferem fazer atividade física de manhã, tem pessoas que preferem fazer atividade física à noite. Então, o que é o importante? Ver o que é bom para você. Lembre-se, você é um corpinho único. Que precisa ser lapidado, moldado, treinado. Então, no primeiro dia, você vai conseguir dar a volta no quarteirão em 10 minutos. No segundo dia, pode ser que essa volta seja em 8. Tá. E no terceiro, 6. Aí você vai querer fazer 2 quarteirões. E isso vai te motivando. Aí você vai encontrar uma pessoa na rua, vai conversar um assunto, vai ver que dia que tá lindo, vai voltar para casa mais feliz, sabe? Então o exercício, ele não é só a musculação, sair para correr, não. A atividade, a meditação, o yoga, o pilates, a natação, o futebol, aquilo que te faça feliz. Não é? Vai te tratar a mente, o corpo, você vai ficar feliz, vai voltar tranquilo, isso vai te fazer bem. Procure sempre uma atividade que te traga algo a mais, né? Que facilite a sua respiração, que faça você limpar a sua mente, se preparar para o próximo dia, né? A gente precisa estar sempre bem para poder atender os outros. Né? Entrevistar os outros. Eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro eu vou chamar a Central. Gente, esse programa ele corre muito rápido. É insuportável. Olha, eu vou falar com vocês da Central do Empreendedor. Quando eu chego na Central, Tatá, a gente tá, sei lá, 15 minutos, 10 minutos de terminar. Mas antes de chamar a Central, a minha produção me disse para dar essa informação para vocês. O Wall-E, que é esse filme que eu citei para vocês, é de 2008 e está disponível na Disney Plus.
Então, quem quiser assistir, claro que a história é toda outra, mas está falando sobre essa questão da gente cuidar do nosso país, desse mundo, para a gente cuidar, e também mostra essa falta de exercícios, o que faz no corpo da gente. Deem uma olhada nele. Agora eu quero falar da Central do Empreendedor, que é parceiraça aqui do canal, estava até de ponta cabeça aqui, meus amores. Eles cuidam da empresa, eles cuidam do Chá da Tati, eles cuidam da empresa do Marcelo, do meu marido. Eles são excelentes porque eles não esperam você ir até eles vão até a sua empresa, eles vão conhecer a sua empresa, eles vão verificar quais são as questões, quais são os problemas, o que eles podem fazer, tanto desse ambiente do seu empreendedorismo funcionar. E não só funcionar, para que você não tenha futuros problemas, porque quando a gente está falando de contabilidade, qualquer erro, qualquer questão, se for sentido lá no seu futuro, a multa é alta. A gente tem que estar sempre de acordo aí com a legislação, com aquilo que a gente atua, como a gente faz. Então, se você é advogado, se você é uma clínica médica, se você é uma escola particular, se você atende individual, você precisa conhecer essa contabilidade, porque cada ponto tem a sua especificidade e você ter quem cuide do seu empreendimento do jeito correto é essencial para você não ter dor de cabeça. Se preocupe com outras coisas na sua saúde, mas durma bem, porque você tem quem cuide de ti. A Central do Empreendedor não atende só Peruíbe, ela estendeu o seu atendimento para todo o Brasil. Então, independente de onde você estiver vendo esse programa, aqui embaixo tem o telefone, tem o QR Code também, acesse, fale com eles, tire sua dúvida, sendo MEI, ME, não importa. Fale com a Central do Empreendedor. E importante, aqui na casa, a Central do Empreendedor se preocupou em trazer, tirar a dúvida para vocês que são empreendedores, saber um pouco mais para melhorar a sua empresa e também falando com os políticos para ver o que eles podem trazer de benefício aí para os empresários da região. Então fique atento, tá bom? Essa é a Central do Empreendedor. Tatá, a gente está indo para o final do programa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Dança é atividade física? É. Dança é reabilitação, dança é movimento, dançar faz bem para o corpo, para a alma. É isso que é, Tati. Não importa o que você... como você se mexa. Desde que se mexa. Desde que você se você gosta, por exemplo, de dança, de bagunça, de barulho, então você tem que procurar uma atividade que te traga isso. Olha que coisa boa. Se você já tem um perfil mais calmo, mais tranquilo, então procurar uma atividade que te encha de satisfação, sabe? Não só física, mas que te dê esse retorno. Uma galera legal, que você consiga conversar, sabe? Ah, é muito bom. E aí eu vou para uma parte mais sentimental do rolê. Eu quero fazer uma atividade física, não sei por onde começar, e eu tô triste em casa, eu já tô nesse local mais de tristeza, ou luto. Essa gripe vai me deixar em paz. Ou eu tô de luto, porque eu perdi alguém muito querido, ou porque, enfim, eu quero me conectar com as pessoas e não sei como. A atividade física também vai me ajudar nisso, vai, Tati, vai. Eu acho que assim, a atividade em grupo, ela traz essa facilidade. Você vê que as coisas não são só com você, sabe? Ver o outro companheiro, participar, ver a dificuldade às vezes do outro, faz a gente enxergar, faz a gente enxergar a nossa dificuldade de uma maneira mais tranquila, sabe? Então, eu acho que a atividade em grupo, ela facilita isso. A gente conversa, dá risada, brinca, que nem lá na faculdade esse grupo é muito legal, a gente faz muita bagunça. E isso traz muito prazer durante a atividade. Tem o pessoal da terceira idade, que eu também trabalho. As meninas, olha, a gente conversa, eu falo que lá naquela aula que a gente mais trabalha é a língua. De tanta diversão, de tanta comunicação. E essa comunidade esportiva, né? A gente vai se encontrar para tomar um café depois, vai tomar um chazinho, vai conversar, faz uma confraternização. Então, às vezes, as pessoas que nem na nossa cidade, o que eu escuto bastante, assim, eu me mudei para cá,
há pouco tempo e não sei o que eu tenho que fazer, sabe? Sim. Então, olha que bacana procurar esses grandes núcleos, né? Trazer essa atividade para dentro de si, conversar, conhecer outras pessoas. Então, eu acho que o caminho é esse. E foi daí que... Bom, a gente vai falar do residencial Renascer Sênior, que é o empreendimento que a Tatá tá agora. Mas você falou um pouco da creche também, de não ser um lugar só para quem está interno, não é um lugar... Se eu tiver mais idade, a partir de quantos anos eu consigo ir até lá, fazer as atividades e não necessariamente morar lá? Fala um pouquinho, a gente está indo, eu quero que você tenha aí pelo menos um tempo para falar efetivamente o que é o residencial Renascer Sênior. Obrigada, Tati, pela oportunidade, porque assim, foi um presente que aconteceu na nossa vida, né? Na minha vida, na vida do meu primo Sérgio e na vida do meu pai. Essas pessoas que moravam lá, já que a casa é muito antiga na cidade, a gente assumiu agora em fevereiro e a gente está dando um novo ar, né? A nossa carinha, sim, colocando a nossa carinha no empreendimento, que é isso daí. Mas assim, acho que o mais importante que a gente vê e que a gente quer trazer, não para o nosso residencial, mas para a vida das pessoas, é a qualidade, sabe, Tati? Então, assim, tirar um pouco da cabeça de que aquelas pessoas estão numa casa de repouso, porque lá ninguém faz repouso. É movimento o dia inteiro. É isso que eu ia falar, com você lá. Isso, e aí pensando nisso, pensando em uma forma mais recreativa, de trazer movimento para eles, né? Então assim, não é porque eles são de 80, 90, quase 100 anos, que eles não precisam de atividade. Então, quanto mais a gente fica lá, mais a gente percebe o quanto a prevenção é importante, e quanto a mobilidade é importante, como eles melhoram com o exercício, como eles ficam mais felizes, sabe? Então, assim, tratar do coração deles, pra gente é o que tá sendo mais gostoso. A gente pensa que tá cuidando deles, mas na verdade eles estão cuidando da gente. E assim, a gente queria abrir isso para as outras pessoas, para mostrar que, por exemplo, a casa pode servir como um abrigo, por exemplo, temporário, né? Às vezes um cuidador que precisa fazer uma viagem, às vezes a pessoa não sabe onde deixar. Então, assim, é um lugar que está adaptado, com o pessoal especializado para o cuidado. E a gente tem, assim, a prioridade de um cuidar humanizado, Tati. A gente quer todo mundo feliz, assim, proporcionar para eles a qualidade de vida que eles merecem, né? Do começo até o finzinho. E a gente tem um tempinho ainda, a gente precisa quebrar esse tabu, isso, né? De que um lar para idosos isso é algo que tem adaptado. É claro que a gente tem muito medo de serem abandonados. A gente pode falar um dia sobre abandono de idosos em casas de repouso, enfim, que tem questões aí que precisam ser muito trabalhadas. Isso. Mas quando você tem falado da casa, pelo que eu tenho visto, inclusive nas suas redes sociais, a gente está colocando a rede social aqui embaixo, acompanhem. Vocês vão ver que eles não param, essa é espoleta. Ela trabalha com eles o tempo inteiro. Também essa opção de ser como creche. Isso, a gente fala que é um acolhimento diário. Acolhimento diário, isso, tá. A pessoa pode chegar cedinho, passar o dia com a gente, ela vai ter o cuidado das refeições, a gente tem alguns dias da semana com atividades específicas, então tem o dia do artesanato, o dia musical, tem o dia da aurículo, né, Tati? Nos idosos, que eu não posso deixar de fazer. Que eu amo, eu preciso voltar a fazer. Então fica todo mundo cuidado, sabe? Eles podem passar o dia e à tarde vão embora para casa, cheia de histórias para contar, sabe? Porque às vezes o idoso em casa, a pessoa fica preocupada porque sozinho
é quase deixar uma criança, Sim. certo? Então, assim, a gente está pensando em acolher essas pessoas que às vezes precisam de uma ajudazinha, de um dia, 12 horas, alguma coisa que possa facilitar a rotina. Por exemplo, a gente não deixa a criançada na escola, Sim. aí no final do dia vai buscar. Então, a mesma coisa com o nosso pai ou a mãe, um idoso da família. Aí a pessoa também se diverte, passeia, volta com outras coisas, porque pensa você também, a gente, velhinha, no final da nossa vida, ficar ali sozinha, Tati. A gente não vai gostar. Não vamos dar conta. Isso, então é preparar também um cuidado para essas gerações que estão chegando, né? Sim. E eu vou deixar para vocês aqui embaixo, a gente colocou o endereço do residencial e o telefone também, que se vocês quiserem entrar em contato, entender, assim, vocês idosos que assistem, eu falo, esse pessoal da idade boa agora, ou os filhos, ou que quiserem entender como é que isso funciona, a gente trabalhar o bem-estar de quem a gente ama é um dos maiores atos de amor que a gente pode fazer. É um presente quase, É um presente quase. E Tatá, eu vou encerrar já esse programa falando tudo que você falou, e eu tenho que trazer Idealfit. É uma academia que eu comecei a fazer, que a gente se propôs a um desafio, que eles já me deram tempo para me adaptar ao processo. Isso. Porque eu tenho falado muito de mobilidade, saúde, equilíbrio, tudo, e não estava fazendo nada. Sou uma pessoa gorda, sou uma pessoa obesa, e que comecei a sentir de fato problemas na minha mobilidade. Ações que eu fazia antes, que sabe aquela coisa de que você vai andar, você nunca tropeçou, de repente você tropeça, você fala, mas como assim? Eu nunca tropecei, nunca fiz isso. E eu pratiquei esporte muito tempo na minha vida, fiz handball e tal, um dia eu parei, engordei 35 quilos, nunca mais perdi. E aí falando e vendo vocês profissionais conversando, fui. E a Idealfit me abraçou nesse sentido. E agora a gente está com nutricionista, está com todo um trabalho, medição de pressão e tal, para vocês, para a gente começar a sentir esse trabalho se efetivando. Isso. No meu caso, focado no emagrecimento, mas muito na mobilidade. E trazer, cada vez que vocês vêm aqui, mostra o quanto foi importante começar esse trabalho com eles. Não é fácil, gente, não é fácil para quem tem a obesidade como eu. Para que eu falo assim, às vezes você fala, eu não tenho nem nada para esportes, não tenho dom nenhum. Eu mesmo que tinha, chegava na porta e ia embora, e falava, não vou. Mas passou muito mais pela mobilidade, por esse bem-estar, do que pela estética. Embora gordura, a gente tem muito padrão, a gente fala muito sobre isso, mas a mobilidade me pegou num nível. Sim. E a importância de conversar com vocês profissionais, e o trabalho que vocês fazem é algo que é necessário, gente, a gente precisa dar atenção a tudo isso. Então eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Gente, vai voltar, eu sei, as pessoas me pedem, tem gente aqui que o pessoal quer que repita. A gente pode falar um pouco mais aprofundado sobre geriatria, a gente pode falar sobre assuntos específicos que eu sei que você tem como. Mas é isso, gente. O programa de hoje acaba aqui. Tatá, você quer mandar um beijo pra alguém, ficar à vontade? A gente tem mais um minutinho. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E pra Maria Clara. Pra minha família, né, gente? Muito obrigada a todos que me acolhem, que me acompanham. Vamos lá, força, fé e foco. Movimento. Vamos terminar com essa palavra? Maria, Bernardo, os filhinhos da mamãe, beijinho. Que delícia. E vamos terminar com a palavra movimento. Isso. Fechou? Movimento cura, Tati. Movimento é vida, isso aí. Movimento cura, movimento é vida. Vou terminar assim. Beijo Obrigada, pra todo mundo. Gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.